ar, o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Olá, boa noite. Está no ar mais um programa A Voz de Campos comigo. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Sou o Luciano Freitas e desde já te peço, fique com a gente, compartilhe aí nas redes sociais, né, o nosso programa direto aqui dos estúdios da Rede Aurora. Eu já vou começar mandando meu boa noite para os meus operadores de áudio e vídeo, né? O José e o Gabriel. Os caras que não aparecem, mas sem eles nada disso aqui acontece. É os mesmos que tentam deixar o Luciano bonitinho aí na sua tela. Mandar uma boa noite pra eles aí, mais uma quarta-feira, né? E hoje a gente vai estar recebendo aqui, naquele jeito assim, ó, tudo que é bom volta. Ele está voltando, meu amigo Roberto Henriques. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Luciano. É um prazer enorme atender o seu convite. Obrigado pela deferência, né? Quero dar um abraço aqui também aos comandantes da nave, né? Que é o que você falou aí agora. Sem nós estamos eles aparecendo aqui, mas para que a gente para que estejamos aqui batendo esse papo, conversando com o pessoal que está em casa, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Temos que ter o suporte do Gabriel e do Josiel, né? Então, muito obrigado a eles também. E quero, assim, dar um abraço pessoal e particular a todos vocês que estão nos acompanhando aí e que estão ligados aqui na Rádio Aurora, tá bom? Vamos embora. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais um pouquinho das histórias, que ele já teve aqui, já contou a história dele, que é um historiador, né? Ex-prefeito, né, em exercício, ex-deputado estadual. Tô sabendo de muita coisa aí, a gente vai falar aqui um pouquinho, mas antes deixa eu mandar um abraço para quem ajuda a gente a estar aqui, né? Que é o pessoal da Zap Gás Campos, Anota esse número aí, ó, que uma hora você vai precisar de um gás de cozinha, tá bom? Anota aí, ó, DDD 22 999 99 4544. Acabou o gás, chama pelo Zap. Luciano, é muito 9? Anota assim, ó, DDD 22 95 vezes 4544. Adiciona também lá no Instagram, Zap Gás Campos, tá bom, gente? E para você que queira adquirir uma piscina de fibra, vai lá, ó, anota aí, ó, vai lá no Zap também que tem um catálogo, tá? Lá no catálogo você tem todos os tamanhos, modelos e valores da Star Piscinas, tá? Com DDD 22 997 16 52 23. Star Piscinas Campos. E se falar que está acompanhando nosso programa, ganha o frete para Campos, São João da Barra, São Francisco, a nossa região aqui, tá bom? Então chama lá no Zap Gás, no Zap da Star Piscina. E temos também o nosso Picolé e Sorvete Aurora, o picolé que o povo adora, que fica ali na rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua dos Goitacazes, ou mais conhecido como Rua do Gás, né? Picolé por apenas R$1. E para você que queira revender o picolé, vai lá no Instagram lá, ó, tá aparecendo aí, ó, Picolé Aurora. É facinho de achar. Picolé Aurora, entre em contato lá para você saber como que você faz para revender o picolé. O verão tá chegando aí, né? Então, é uma dica bacana para você que tá precisando de uma renda extra, né? Às vezes você já tem até o seu comércio, tem uma freeze lá, vendo o picolé Aurora, o picolé que o povo adora. Tá bom, gente? Ó, e mandar um abraço também pro pessoal da La Firma, a loja de roupas aí, né? De um dos meus filhos, que fica aqui na Maestro Lourenço Soares 358. Fica até perto da Rede Aurora, né? Mas tá lá funcionando. Segunda a quinta de 9 às 19. E sexta e sábado. Tem até a camisa do Flamengo ali para vender. E aqui vende mais. E na sexta e sábado vai até às 20 horas, tá bom, gente? É isso aí. Dados esses recados,
Daqui a pouco a gente vai conversar, falar algumas coisas que vem acontecendo na nossa região aí, na nossa cidade. Mas antes a gente vai começar a conversar com o nosso amigo aqui, né? O meu amigo Roberto Henriques. Roberto, vamos começar logo num assunto meio polêmico logo. Eu sei que quando você esteve lá deputado, você já deixou lá uma emenda, uma verba lá destinada para a famosa Ponte da Integração, que virou outro nome lá, em referência ao nosso deputado João Peixoto. E para onde que foi? Porque inaugurou a ponte, mas a estrada ficou para depois? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. É lamentável, né? Inclusive, eu me recusei de ir lá na inauguração. E acho que a comunidade política de Campos, que foi lá naquela farsa do governador Cláudio Castro, né? Deveria ter vergonha. Deveria todos fazer o protesto que eu fiz de não ir lá. Por quê? Aquela ponte, ela é uma luta da população, sim, tanto de São Francisco como de São João da Barra e da região, também o pessoal de Campos, né? De mais de 60 anos. Porque de primeiro, o transporte ali era feito ou pelas hidrovias, que era o Rio Paraíba do Sul, né? Que saía lá de Gargaú, da feira de Gargaú, onde se concentrava tudo que se produzia lá no antigo sertão, no sul do Espírito Santo, né? Chegavam ali de carroças, em lombo de burro, né? Até a feira de Gargaú. E dali saía da feira de Gargaú pelas pranchas. Eu ainda alcancei algumas pranchas à vela circulando, chegando até aqui no Cais da Lapa, né? E aqueles produtos eles iam ou para o porto de São João da Barra, ou então chegava aqui no Cais da Lapa, em Campos, né? Ou então pelo canal que ligava lá o Guaxindiba, né? Que também era um canal navegável, né? E depois, com o advento das rodovias, o pessoal tinha que sair do sertão via Campos e chegar até São João da Barra, tendo que atravessar o Rio Paraíba só dentro da cidade de Campos. Sim. E eu, quando fui deputado, eu coloquei dentro das prioridades a luta por aquela ponte, né? Lembro disso. Não vou aqui dizer que João Peixoto não lutou por ela também. Seria uma descortesia da minha parte, né? Mas houve muito mais o empenho meu, tanto que eu que dei o nome a ela, Ponte da Integração. Sim, sim. É uma lei autorizativa da minha autoria, né? E João Peixoto já estava lá há 4 mandatos, né, e a ponte nunca veio. Né? Com a minha ida para ser deputado é que a ponte veio. Né? Mas não vou aqui ser pai da criança sozinho. João Peixoto, quando nós conversávamos, ele também apoiou, sem dúvida alguma. Sim. Eu jamais cometo descortesia e nunca falo mentira. Tudo que eu falar aqui, você pode conferir no gibi. Então, o que acontece? E na época, né, dentre essa luta da ponte, né, eu apresentei no chamado Ofício 01 ao governador do estado, né, também fiz algumas indicações legislativas no sentido das melhorias das estradas aqui na região. Sim, né? Para suportar o trânsito. Tanto que você hoje a própria BR-101, o primeiro deputado, mesmo eu não sendo deputado federal, que fez a primeira audiência pública para cobrar a duplicação, fui eu. Eu fiz 2 audiências públicas, cobrando, chamando a Agência Nacional de Transporte, chamando a empresa que explora a rodovia, que tem a concessão, né, para que ela prestasse contas, né? Nós fizemos. Depois também, como eu também não falo mentira, a deputada, à época, Clarissa Garotin, também promoveu uma audiência pública. Essa audiência foi em Macaé, né? Então, também lutou. Eu não estou aqui desmerecendo qualquer outro, mesmo em que haja as nossas divergências, mas eu não posso mentir, né?
E dentre o eixo central, pelo fato de ter vindo para a nossa região o Porto do Açu, Sim, né? sim. Eu sempre reivindiquei que tivesse uma infraestrutura, porque o porto veio, mas os prefeitos aqui da região à época, Arnaldo, a Carla Machado, né? O prefeito Pedro Xerene, que depois passou para o filho, Pedrinho Xerene, eles ficaram silentes, eles não cobraram a infraestrutura. Porque como é que pode colocar aqui um investimento de tamanha envergadura que ia dar um impacto muito grande na região e não se mandasse a conta, tanto para o governo do estado como para o governo federal? Também ficaram silentes os nossos deputados da bancada federal, da bancada estadual. A BR-356 já tinha que ser duplicada, pelo menos. Sem dúvida alguma. Então, o que acontece? À época, eu apresentei um projeto, né? Esse projeto, inclusive, foi discutido no Sindicato de Engenharia, até o Ranulfo Vidigal, né, participou comigo lá, que ele também defendia essa questão dessa estrada, que seria uma estrada que eu dei o nome a ela, Translitorânea. Ela nasceria em Macaé, de Macaé ela passaria por Carapebus, Quissamã, cruzaria a Baixada Campista, ia ao Porto do Açu e atravessaria na ponte que já estava, inclusive, em processo licitatório, a ponte da integração, e ligaria lá na E060, que é aquela estrada lá em Máquina, onde divide o município de São Francisco com Presidente Kennedy, no Espírito Santo. Então, seria uma pista duplicada translitorânea. E, paralelamente a isso, né, nós criamos, quando houve aquela, eu mandei até para você agora, aí se você abrir no seu celular, tem aí o relatório que eu presidi uma comissão especial sobre o Porto do Açu, em que nós discutimos a instalação do Porto do Açu aqui e quais as providências que tanto o governo federal como os municípios, assim como o governo estadual, deveria cumprir para dar uma infraestrutura para o município. Hoje, se você passa pela 356, essa estrada que liga Campos até Itapiruna, você vê o grande movimento de carreta trazendo bauxita, trazendo lítio lá de Nazareno, uma cidade perto de São João del Rei, e também a bauxita vindo de Minas Gerais. Eu contei um dia, retornando, eu vindo de Minas Gerais, eu e minha esposa contamos 104 carretas bitrens, nós contamos, entre Itapiruna e Campos, indo de volta. Quer dizer, é sinal de que tinha 104 também vindo para cá. Sim. Não é isso? Sim. E hoje em dia a gente já percebe que a pista ali já está ondulando, está cedendo em alguns pontos. Então, tinha que ter mandado à época, tanto os prefeitos da região, principalmente o seu Arnaldo Viana, dona Carla Machado, seu Pedro Xerene, né? E a bancada, tanto de deputados estaduais à época e de deputado federal, dizer para quem? Para o Lula. Como é que o senhor vai disponibilizar recurso, financiamento para se instalar um porto aqui? Isso não coloca aqui nas estradas federais a infraestrutura. E dizer também para o governo do estado, entendeu? Como que vocês colocam aqui um investimento dessa monta e não coloca aqui também, paralelamente, a estrutura para abrigar esse mega projeto. Aí, à época, como fruto dessa comissão especial que eu propus e presidi, e foi de relatoria do meu colega deputado Luiz Paulo, né? Você vê aí que existem as recomendações ao final, no relatório final. E uma das recomendações
cobrando seria a instalação da estrada translitorânea. E, paralelamente a isso, eu coloquei e foi aprovada uma emenda de prioridade, porque eu nunca fiz essas emendazinhas pilantróide que tem aí, né? Agora mesmo vi aí alguém falar, o deputado presidente da Assembleia, né? Rodrigo Bacelar, ele falando que tem 22 milhões de emenda para os 92 municípios. Você divide 92 municípios por 22 milhões, o que dá? Acho que é 220 Entendeu? Milhões, não? Acho que é 220 milhões? Ou 120. Que for 220, dá uma mixaria para cada município. Essas emendas que geralmente aparecem aqui em pré-ano eleitoral ou no ano eleitoral, que esses deputados caça-voto que vêm aqui para a região, né? Eles dão 1 milhão para Campos, 200 mil para Cardoso Moreira, 300 mil para Itapiruna, 400 mil para Miracema, aí o outro vem e faz a mesma coisa. Isso não redunda em nada, porque isso dilui. O que nós precisamos é de macroprojetos, projetos estruturantes, porque isso aí é uma enganação. Então eu fazia sempre... Isso aí é só um socorro. Eu fazia sempre o quê? Emenda de prioridade. O que é emenda de prioridade? Está aprovado. Ali, se está aprovado, o governador poderia começar a gastar, entendeu como? Está autorizado a gastar para encomendar o projeto, correto? Estaria para poder iniciar a obra, destinar recursos para aquela ideia que o deputado apresentou, que no caso fui eu, né? Mas nada disso fizeram. E também ninguém cobrou. Depois que eu saí de lá, ninguém cobrou nada. Olha, o governador do estado vendeu a SEDAI. Ele quando chegou um ano antes da eleição, ele falou que ele tinha 22 bilhões de reais para gastar em investimento. Aí eu mandei uma carta para ele, esse Cláudio Castro, que ele nunca me respondeu. Dizendo para ele, já que tem esse dinheiro aí, já que o senhor vendeu, não deveria ter vendido. Sabe por quê? Porque venderam a distribuição da água, o filé. Correto? Venderam o filé. A captação e o tratamento ainda é o Estado. Correto? Então, essas traquinagens, coisa de trepa-moleque, que acontece muito aí nesse país afora. A parte mais cara. Então, o que acontece? Eu falei, o senhor poderia fazer aqui um projeto que eu atuei nele, que foi indicação legislativa minha também, que é o projeto das enchentes. Para poder fazer o trabalho de lagoas de contenção e canais de extravasores em Lajes do Muriaé, em Itapiruna, em Italva, em Cardoso Moreira e pelo Rio Pomba, em Pádua, o projeto pronto, um projeto que foi licitado à época e iniciado no governo Cabral, que é aquele boca mole daquele pesão, entendeu como? Que de grande ele só tinha o pé, entendeu como? Ele nada fez, está parado essa obra. Só podia concluir, porque isso vai minorar o sofrimento da população aqui nas grandes enchentes, entendeu como? Nas grandes enchentes. E foi feito um estudo para isso, sim, não é um projetinho. Foi licitado, né? Eu já te mandei o vídeo, sim. Né? Institucional, que publiquei esse vídeo, inclusive quando eu era deputado, um projeto lindíssimo à época, né? E depois, outro projeto que eu pedi ele também é fazer a obra de Atafona. Que também, olha só, aí eu vejo aí, olha, é uma enrolação. Cada hora aparece um que vai fazer o projeto de Atafona, agora a prefeita diz que tem alguém que vai dar uma emenda para conceber o projeto. Prefeita, esse projeto já foi concebido, prefeita. O INPH, que é o instituto mais gabaritado do Brasil, esteve por um ano trabalhando em Atafona. A meu pedido,
O doutor Domênico, né? Pode aí, se você uma hora quiser, eu te dou o telefone, você liga lá para o doutor Domênico, ele vai te confirmar isso tudo. E a imprensa, à época, registrou isso. Ficou um ano estudando mar adentro, a corrente marítima, estudando a granulagem de areia para recompor a praia, entendeu? Como? Estudando os ventos. Estudou desde 1835 a Foz de Atafona, estudou desde 1952, nesse tempo de recorrência, a vazão do Rio Paraíba do Sul, e entregamos ao prefeito Neco, porque eu não era executivo, eu trouxe, né? E sabe quem é esse instituto? É o instituto que recuperou Marataízes, é o instituto que recuperou Conceição da Barra, lá no Espírito Santo. É o instituto que, no governo Lacerda, olha quantos anos, você nem era nascido, né? Fez o aterro do Flamengo. Não é um instituto qualquer, é um instituto gabaritado. Esse projeto está pronto, foi entregue, eu fiz audiência pública, isso está registrado, correto? Mas lá em São João da Barra, lamentavelmente, o povo briga muito. Correto? É um brigueiro vergonhoso entre o pessoal da Uaire, com o Carla Machado, com a Capucci, com não sei mais quem, entendeu como? Então, a gente vê a vergonha que é na nossa região. Que safra! Vocês jovens que estão me ouvindo, né? Cuidado com essa safra de gente que está aí nessa política regional. Cuidado! E vocês comecem a estudar, comecem a refletir sobre essa cidade, sobre essa região, o quão grandes são nossas potencialidades, né? O quanto que nós poderíamos estar muito melhor aí, com uma cidade melhor, com uma região melhor. E, lamentavelmente, a gente vê uma comunidade política pobre. E eu falo isso, modéstia à parte, com autoridade. Sabe por causa de quê, Luciano? Eu sempre fui onde os destinos surpreendentes me levaram. Correto? Sim. E eu nunca recusei um desafio sequer do meu tempo. Eu fui secretário aqui. Qual era o desafio? Cuidar das crianças, né? Fundação do Menor. Foi no primeiro governo, Garotinho, que sempre eu digo, foi um excelente governo. Garotinho se perdeu depois que brigou com o Brizola. Sempre falo isso. Eu comecei pela Fundação do Menor. Então, eu fui embalador do antigo supermercado Roncetti. É um exemplo. Você era de um projeto que nós tínhamos, chamado Projeto vou te dizer aqui agora. Jovem Aprendiz? Não era Jovem Aprendiz, não. Agora é meu facinho agora. Eu estou esquecido das coisas, né? O projeto nosso, à época, era estágio laborativo. Acho que... Nós tínhamos estágio laborativo, onde nós colocávamos crianças nas secretarias do município, né? Estágio remunerado. Sim. E tinha também o estágio em empresas particulares, sim. Em supermercados, em lojas, em indústria. Lá eu aprendi uma profissão. Tinha no Banco do Brasil, olha só, Banco do Brasil, eu assinei um convênio com o Banco do Brasil, com o Correios e Telégrafos, entendeu? Sim. Na época, eram mais de 600 jovens adolescentes nesse projeto, entendeu? Depois, cuidamos, né? Consolidamos o programa de creche, pegamos esse município com 2 creches, 2. Justiça aqui, a secretária Marivalda, que foi primeiro quem trabalhou com esse programa, depois veio para a minha secretaria, né? E foi possível sair de 2 creches para 43 creches só no primeiro governo Garotinho, porque eu assinei, Roberto Henrique, que vivia peregrinando, Brasília, tá aqui, acolá, entendeu como? Eu assinei, quem procurar lá nos arquivos, tudo que eu falar aqui, vocês podem ir na fonte e conferir. Lá no arquivo da Fundação tem essa assinatura. Assinei com o doutor Jaime Moura, da antiga LBA, de 250 per capita que tinha no governo Raul Linhares em 1977, para 3.300 per capita. E municipalizei aquela creche Casulo lá da Beira Rio, perto do Exército.
correto? Sim. Então você vê o salto que deu. Sim. Implantamos os programas de pré-adolescentes, de adolescentes. Hoje, você que está me ouvindo, tem um Bolsa Família que as pessoas recebem. Isso nasceu aqui em Campos. Sim. Projeto que saiu dessa cabeça aqui, ó, dessa cabeça, que foi o programa Bolsa Aprendizagem, correto? Em 1991. E justiça seja feita também, né? Garotinho não bota isso na minha conta, mas eu boto na conta dele, porque eu jamais desfiguro a história de quem quer que seja. Porque ele era o prefeito. Sim. Ele que foi o provedor. Ele executou, correto? Né? Eu executava como secretário, mas o provedor foi ele. Eu idealizei, mas o provedor foi o governo dele. Sim. Ele era o prefeito, ele que me nomeou, correto? Sim. Então eu não posso dizer, eu fiz isso sozinho, não. Eu fiz, sim, idealizei, a ideia saiu daqui, né? Que depois ele copiou, fez o cheque cidadão no Estado, mas saiu daqui essa ideia. Ele foi o provedor, né? Para poder garantir e conter a evasão escolar. As crianças recebiam o correspondente a meio salário mínimo, sim, aquelas crianças que tinham situação de vulnerabilidade, criança que tinha abandonado a escola, começou a voltar à escola. E depois a segunda versão da Bolsa, que também saiu aqui dessa cabeça, que foi o chamado Bolsa Desafio, que foi em parceria com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, correto? É muita história, né, gente? E essa foi uma parceria em que nós ampliamos o programa, porque nós focamos ela especialmente em meninas domésticas, menor de idade, criança de 10, 12 anos, ao invés de estar na escola, está trabalhando como doméstica, criança que estava com facão, matão na mão, saindo 5 horas da manhã para cortar cana, e tinha ainda uns desumanos aqui em Campos na época, que dizia, Roberto Henrique está querendo criar vagabundo, correto? E uns mentirosos, eu trabalho desde criança, mentira, essa gente que malha assim, nunca trabalhou como criança, correto? Porque quem trabalhou por necessidade, correto? Aí eu sempre dizia, você tem neto? Você colocaria seu neto com um facão na mão, 5 horas da manhã, em idade de 8 e 10 anos? Você colocaria sua neta com 8, 10 anos, 12 anos para ser empregada doméstica? Não. Lugar de criança é na escola. Sim, correto? Sim. Então, esse programa, ele ficou conhecido no Brasil inteiro. Aí o Cristóvão Buarque depois copiou, colocou lá em Brasília, como Bolsa Escola. O Fernando Henrique colocou no Estado brasileiro para o Brasil inteiro, né? Aí depois o Lula, quando assumiu, mudou, que sempre muda o nome, né? Aí mudou o nome e foi para Bolsa Família, ampliou. Tudo bem, eu bati palma na época. Ninguém nunca me viu eu correr atrás de fama. Se eu não corri lá atrás, quando jovem, agora com 68, 67, faço 68 amanhã. Opa! Correto? Eu tenho alguma vaidade? Não, eu estou apenas aqui contando história verdadeira. Sim, entendeu? Precisa divulgar. Eu nunca fugi aos desafios do meu tempo. Depois, como vice-prefeito, né, eu firmei o meu padrão político, né? Não entrando na porta larga da perdição. Né? Você vê que o Mocaibe, que é uma pessoa tão boa como pessoa, bom médico, mas se perdeu. Eu era o vice-prefeito dele, ele se perdeu completamente. Eu cheguei para ele e falei, companheiro, você quer ajuda para a gente consertar isso aí? Nós consertamos isso. Ele não quis. Correto? Ele quis ficar na mão daqueles malandros que colocaram ele no inferno. Eu rompi com ele, correto? E depois das vezes que ele foi afastado, uma vez afastado, e 2 vezes que ele viajou e sumiu, foi para a Alemanha, depois foi para o Chile. Nessa época eu estava na difusora. Não me passou o cargo, eu assumi a prefeitura, e quando assumi a prefeitura, naquele período, principalmente que foi maior um pouco, quando ele foi afastado, nós demonstramos como que se administra a Prefeitura de Campos. Eu saneei com a minha equipe, que ninguém faz nada sozinho, a folha de pagamento, saneei a folha de investimento, saneei os contratos, que tinha muitos contratos que o pessoal operava irregularmente.
correto? Irregularmente, e que não prestava o serviço, e o serviço era... Botou a turma para trabalhar. Né? Botamos para trabalhar, né? E também saneamos, né, a linha de investimento, correto? Então, eu nunca fugi dos desafios que me foi apresentado. É com essa autoridade que eu falo, é com essa autoridade que eu estou sempre, quando venho aqui ou quando vou em qualquer outro programa, eu tento pregar, como Brizola fazia, pregar para as pessoas mesmo. Como que o senhor está vendo hoje o segundo mandato do prefeito Vladimir? Olha, eu acho o seguinte, que Vladimir parece que tem uns secretários que conspiram contra ele. Eu vim para aqui agora, correto? Peguei Rua do Gás, né? Fui Beira Valão, peguei a Princesa Isabel, Rua do Gás e vim tocando para aqui. Quando se aproxima aqui, você vê um lugar que há pouco tempo fez um serviço, está ali ainda a marca onde foi aberto para colocar possivelmente galeria, sem fazer. A Orla 1 lá em Guarulhos, ela está totalmente abandonada. Agora foram para lá, colocaram uma pintura, que aquilo ali, Vladimir, aquilo ali vai ficar feio pra caramba, porque na medida que o pessoal for andando ali, vai sujar aquela pintura, né? Então parece que eles fazem um negócio à meia boca. A limpeza pública, né? A limpeza pública tá à meia boca. Olha, isso eu falo com autoridade. Pode ir lá no setor de dengue e no setor de CCZ. Em 2009, não houve dengue em Campos. Sabe por causa de quê? Porque em 2008 eu fiquei prefeito. Nós limpamos essa cidade, limpamos os distritos, exigimos que a empresa Queiroz Galvão, à época, fizesse a limpeza como deve ser feita. E disse para eles, olha, vão receber de acordo com medição. Se você limpou 80%, você vai receber só 80%. E era um prefeito se continuar limpando 60%, como você está aí, você vai receber 60%. E se limpar 100%, vai receber 100%. E era o prefeito que estava ali atendendo a imprensa. Águas do Paraíba andou de roda comigo. Eles abrem aí em qualquer lugar, deixa aberto. Andou de roda comigo. Fiz eles equacionarem o investimento. Tem água hoje em dia lá no Novo Jockey? Não. Tem. Não, no Novo Jockey? Estou falando esgoto. Mas sabe onde estava a linha d'água? Estava na avenida ali do Jockey Clube, correto? Sim. Aí estava no plano que ia levar água para aqui, água para ali. Eu falei, para lá, como é que aqui perto... Passa pertinho. Passa aqui, por que essa água não chegou lá? Determinei. Eles puxaram a água para lá. Água para travessão, quem começou a discutir fui eu. Depois parece que fizeram o negócio todo errado aí, que parece que não deu certo lá e tal. Entendeu como? Então, você tem que, sabe o quê? Você, para ser prefeito, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você tem que ser um bom jardineiro. Porque essa prefeitura, ela assim, uma espécie de uma árvore cheia de musgo, cheia de erva de passarinho, cheia de limo impróprio, correto? Essa árvore precisa ser limpada. E os prefeitos têm que ter a coragem de limpar. Ele tem que ser um bom jardineiro e tirando as ervas de passarinho, os musgos, né? Quem são essas ervas de passarinho, esses musgos? São aquelas pessoas que estão ali para levar vantagem, ou estão ali para ter um empregozinho só, ou estão ali trabalhando sem o verdadeiro carinho, o verdadeiro amor, não cobrando de quem tem que cobrar. Sim. E não sendo cobrado, correto? Então, se essa árvore se limpa ela vai fazer o quê? Ela vai produzir boa seiva, que o segredo da árvore são as raízes que você não vê lá embaixo. Verdade, correto? Verdade. Que ela precisa ser adubada para poder ela puxar os elementos da natureza para poder virar a seiva e chegar até aos ramos. Isso é a prefeitura. Então, o prefeito tem que ter essa noção, né? E depois, ser alguém vocacionado. O Vladimir, eu não tiro aqui os méritos dele. Ele melhorou muito, sem dúvida nenhuma, em relação ao menino lá, o Diniz. Sem dúvida nenhuma. Ele é diligente. Eu não tiro as qualidades das pessoas. Agora, Vladimir, você precisa chamar a sua turma. Quer ouvir uma pessoa que gosta dessa cidade,
e também te peguei no colo, Vladimir. Eu posso te dar esse conselho, correto? Então, chama a sua equipe, reúna sempre com seus secretários, obrigue o seu secretário a reunir sempre com os seus diretores de departamento e obrigue os secretários a determinar os diretores de departamento para reunir sempre com as pontas. É um trabalho sistemático. Não é reunião para virar reunionismo, não. São reuniões práticas para delegar e cobrar. Delegar e cobrar. Delegar e cobrar. É assim que se administra uma prefeitura. Com um corpo de pessoas, né, decididas, encorajadas. Correto? Roberto, eu sei que você está participando da criação de um partido, que não é nem criação, né? É voltar. Recriação, né? E como é que está o partido hoje? Como é que está esse processo aí? Olha, ainda há pouco, antes de vir para cá, a última pessoa com quem eu falei ao telefone foi o Augusto, enfermeiro, para quem manda um abraço, um rapaz entusiasta de projetos de turismo, né? É uma área que Campos poderia, né, evoluir tanto. Eu, inclusive, sugeri ao prefeito Vladimir que ele pegasse aquela área lá da rede ferroviária, onde ele pegou e está colocando as secretarias lá, não colocasse as secretarias ali, fizesse um grande parque municipal, aproveitasse a ponte de ferro, tentava fazer uma barganha com o Exército, faria um outro parque municipal em Guarulhos, uma coisa profissional para atrair turismo, correto? O pessoal não vão para os parques aquáticos e parques lá no sul, em Santa Catarina, vai em São Paulo, viria para Campos, né? E depois fizesse aí vou te citar aqui um projeto do meu amigo Augusto, que ele fala como é que é aquele negócio que fica pendurado com as cadeirinhas? Teleférico. O teleférico em Lagoa de Cima, correto? Aí sugeri, fazia um trem, né, nessa ponte de ferro que está ali agora, sem usar, o trenzinho rodava lá dentro do parque em Guarulhos, voltava para o parque de cá, e depois esticasse isso para o Morro do Itaoca e para circundar a Lagoa de Cima. Quanta gente pararia aqui? Sim. Campos é uma cidade que até o cemitério dá turismo. Sabe por quê? Pela riqueza arquitetônica que tem. Porque turismo tem várias facetas. Tem o turismo comercial, tem o turismo de praia, tem o turismo de descanso, né? De parques, tem o turismo de comida, correto? Gastronomia. Né? Gastronomia. Tem o turismo arquitetônico, a riqueza arquitetônica que o município tem, correto? Então, a pessoa anterior que eu falei foi com o nosso presidente Vivaldo Barbosa. Sim. Estamos animados, temos ainda até maio para poder concluir o processo das coletas de assinaturas, né? O Roberto é pré-candidato a alguma coisa nas eleições? Olha, eu sempre... Eu fui da turma antiga, aí, gente. Da turma antiga aqui de Campos, se você reparar, sim, eu fui um dos últimos a ser candidato. Sim. Porque eu sempre esperei me darem tarefas. Porque eu não acredito em política do eu sozinho. Verdade. Correto? Não funciona. Não acredito em política do eu sozinho. Então eu sempre esperei. Então eu sempre espero. Eu sempre fui partidário quando eu estou no meu partido. Eu tive até em partidos que não eram meus partidos. Tive por conveniências, porque, lamentavelmente, você vê. O senhor me ajudou na época, a gente se ajudou no PSD, né? O senhor deixou ali, eu fui o primeiro presidente da juventude do PSD, 55 em Campos. Foi, entendeu? Então, mas eu nunca fui PSD. Eu sou o quê? Trabalhista. Eu venho da cepa de Getúlio Vargas e Brizola. Mas o PDT virou isso que está aí no país. O Lupe estragou o PDT Brasil afora, não é isso? Depois, então, por conveniência, eu tive lá no PSD, né? Porque eu tinha que ser reeleito, deputado estadual, né? Depois fomos para o Pátria Livre, porque eu participo de um grupo chamado Grupo de Resistência Leonel Brizola, que sempre foi presidido pelo Vivaldo. E esse grupo liberava a gente de acordo com as circunstâncias. Né? Sim. E eu sempre fui uma pessoa, né, dos partidos mais progressistas, né, que eu coaduno com eles. Mas aqui em Campos você vê, o PT estava com quem? Estava com o Mocaibe.
Como é que eu podia estar com ele? O PSOL na época, depois não, mas na época estava com quem? Com o Mocaibe. O Wallace de Oliveira e mais uma turma, correto? Estava com o Mocaibe, com a enfermeira lá, Janira. Janira Rocha, Janira Rocha. Entendeu? Sindicalista lá. O único partido que nunca se pendurou na prefeitura foi da Graciete, o PCB. Correto? Verdade. Foi o único. Eu faço sempre essa homenagem a ela. O único partido. Todos sempre se penduraram na prefeitura. Com exceção desses partidos que estão surgindo novos agora. O P e outros mais, que na época não existiam, né? Verdade. Então, o sonho de Brizola sempre foi resgatar o PTB. Porque o PTB foi roubado das mãos do Brizola em 1980. Tirado, porque não quiseram deixar o legado de Getúlio Vargas na mão do Brizola. Por quê? Porque esse legado do Getúlio é muito grande. Tudo, Luciano, que nós temos de estruturante no Brasil foi o velho Getúlio que fez. BNDES, Getúlio. Restaurou preocupado com o seu horário. Deu o seu horário que você falou que tinha que sair. Restaurou o Correios e Telégrafos, Getúlio. Carteira de trabalho, Getúlio. O salário mínimo, que a época de Getúlio era 5 vezes o valor de hoje. Os direitos trabalhistas, a previdência social, que estão destruindo a previdência. E o último golpe foi esse famigerado Bolsonaro e esse outro famigerado Guedes, que fez essa covardia com o aposentado, que hoje a pensionista vai receber só 50%. O jovem hoje que entra para o sistema da Previdência morre, não aposenta. Entendeu como? Uma covardia. Porque não existe esse negócio de previdência deficitária. Isso é uma jogada. Entendeu? É uma maracutaia para poder entregar isso para os bancos, correto? Para entregar para os bancos, como lá no Chile o seu Paulo Guedes fez, correto? Então, a indústria brasileira, Getúlio Vargas, entendeu? Reconhecer o direito da mulher de votar e ser votada, Getúlio Vargas, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Siderúrgica de Ipatinga, tudo que nós temos hoje nacionalizou o petróleo, que hoje em dia está tudo aí sendo desnacionalizado. As riquezas minerais do Brasil, ele nacionalizou. Correto? Então, toda essa estrutura, Eletrobras, 13º salário foi com o trabalhismo. Correto? Aí nós vivemos hoje num país, em um presidente da República, seu Lula, que ele não tem uma pauta. Só fica assim, Bolsonaro contra Lula, Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula, Lula contra Bolsonaro, correto? Para poder sobreviver. Então não tem uma pauta, porque o que nós esperávamos de seu Lula, quando ele chegou agora de novo à presidência, depois de ter sofrido, de ter sido preso, pensei que ele tinha se amadurecido, correto? Não é isso? Ele tinha que ter chegado lá de pronto, nos primeiros dias, apresentar a reforma da reforma trabalhista, que pegaram, desfiguraram os direitos do trabalhador, tanto que o pessoal está iludido aí, coitado, migrando para Uber, migrando para ser o chamado empresário de si mesmo. Depois, coitado, vai acordar, ele não tem uma previdência, ele não tem direito, ele não tem nada. Vive só o momento. Correto, vive só o momento. Então, toda essa estrutura que Getúlio construiu, eles foram destruindo. Então, esperava de Lula fazer a reforma da Previdência, a reforma do ensino médio, entendeu? Aí não tem uma pauta. Não tendo uma pauta, quer que a população embarque? A população está arredia, a população está desconfiada, a população não tem trouxa aí, correto? Verdade. É isso, meu irmão. Roberto, te agradecer. Eu sei que você tem um compromisso agora, te liberar um pouquinho mais cedo, antes de encerrar o nosso programa. Mas posso, assim, de outra vez, você me chamando, estarei aqui. Quero dizer, finalizando, para as pessoas que estão me ouvindo, para as pessoas que estão me ouvindo, se organizem, gente.
Não pense que essa gente que está aí vai mudar a cidade. Eu falo isso com autoridade também, porque eu fui um secretário que sempre trabalhei com a sociedade civil. Sim. Eu fui o secretário que coordenei a implantação do Conselho Tutelar, que coordenei a instalação do Conselho de Direito. Os principais conselhos municipais, foi eu que trabalhei a articulação junto com a sociedade civil. Quando eu fiquei prefeito, eu chamei a todos para me ajudar. Eu falo isso com autoridade, correto? Sempre prestigiei as associações de moradores. Então, comece pelo seu bairro. Pega a associação de moradores. Se tem aí um cabo eleitoral de político, chame as eleições e bota cabo eleitoral para fora. Porque e reforma o estatuto da sua associação de moradores. O cara assumiu a assessoria do prefeito ou do vereador ou do deputado, ele tem que entregar o cargo para o seu substituto imediato, porque senão ele vai fazer a política do prefeito e não a política comunitária. Ele vai fazer a política do deputado e não a política comunitária, entendeu? Então eu sempre tive esse respeito pela sociedade civil, né? Então vocês não acreditam que vai chegar um salvador da pátria, não. É junto que a gente faz, correto? É junto. E se eu tiver com saúde, se prepare, porque uma coisa que eu vou concorrer é a prefeito. Sabe por quê? Eu, em 2008, ia ser candidato a prefeito, estava pau a pau com o Arnaldo, adoeci, não pude ser candidato, correto? A Rosinha, inclusive, entrou no meu lugar. Agora, em 2020, eu ensaiei uma candidatura em plena pandemia. Eu não pude sair para os bairros, eu não pude sair para os distritos, eu parei a campanha, porque eu, já com problema cardíaco, eu não podia me dedicar a ir para a rua, eu ia morrer com a pandemia, correto? Mas eu acho que eu estou vendo aí, só se surgir alguma coisa de novo aí que nos dê uma esperança. Agora, se não surgir nada que enseja, eu vou conversar com a população de Campos, eu vou discutir nos grupos e vou dizer, olha, eu estou pronto. Eu não entrei na porta larga da perdição. Eu não fui seduzido pelo canto das sereias. Eu estou pronto porque dessa turma que está aí, só eu, e já demonstrei isso, tenho a alegria, tenho a doçura, mas tenho também a firmeza para ser prefeito. Tem uma entrevista do garçom lá do gabinete do prefeito, seu José, já aposentou. Tem na Folha da Manhã, se procurar esse arquivo. Ele falou sobre todos os prefeitos. Eu lembro dessa história. Aí falou sobre o prefeito Rockefeller, falou sobre Zezé, falou sobre Garotinho, falou sobre Campista, sobre Arnaldo, sobre Mocaibe e falou sobre eu. Aí ele falou, o Roberto Henriques, ele gastava pouco da verba dos cafés, tomava só um cafezinho, fumava, na época eu fumava, né? Foi o prefeito que todo mundo respeitava. Mas todo mundo respeitava, não é porque eu sou ignorante, sou bravo, não. Eu sou, quem me conhece sabe, eu sou uma figura doce. Eu chegava na prefeitura e chegava nas secretarias ou no meu gabinete de vice-prefeito, sempre abraçando todo mundo, sempre chegava em casa de madrugada. A minha recepção, eu não deixava ninguém voltar para casa. Que chegasse 2 horas da manhã eu estava atendendo gente, correto? Então, você tem que ter vocação para ser prefeito. Sim, se dedicar. Então, até lá, nós temos tempo ainda, mas se não surgir nada de novo, eu vou fazer aquilo que o Brizola dizia. Cavalo bom é o que morre na pista. Entendeu como? Sim. No mais, quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Dar um abraço assim, pessoal e particular a todos vocês que estão nos acompanhando. Um abraço. Deus abençoe a todos. Um abraço aqui no Josiel e no Gabriel, né? E até outra oportunidade. Sim. Eu estou naquela, né? Me chama que eu venho. Tá show. Pode me chamar. Tá show. Gente, falta aí alguns minutinhos, né, do nosso programa. Vou colocar um vídeo rapidinho aí e já volto pra gente terminar.
tá bom? Coloca um vídeo rapidinho. Pessoal, vitória, nós tivemos uma grande vitória e eu quero compartilhar essa notícia com cada um e cada uma de vocês. O Ministério Público do Rio de Janeiro arquivou o caso que vocês vêm acompanhando quando eu fui preso arbitrariamente no dia 7 de setembro diante de uma ação covarde, uma denúncia falsa, onde eu teria cometido injúria racial contra um militante monarquista, uma denúncia que não se sustentava e o próprio Ministério Público, pedindo o arquivamento, se manifestou inclusive apontando uma clara contradição no depoimento daquele indivíduo que tentou me imputar um crime tão grave e que é contrário a tudo aquilo que eu luto diariamente, né? Defendendo justiça social, pautas importantes como a luta antirracista. Então, essa decisão do Ministério Público, pessoal, reconforta a gente, começa a reparar uma grande injustiça, mas que nós ainda vamos buscar a reparação maior de todos os danos e de todo o constrangimento que eu sofri. É muito importante a gente destacar que pautas importantes como a luta antirracista, assim como eu disse quando eu saí do presídio, não podem ser instrumentalizadas com o intuito de causar perseguição política a quaisquer indivíduos, manchar a sua honra, manchar a reputação, como tentou ser feito comigo, mas graças a Deus a Justiça está cumprindo o seu papel e essa importante decisão do Ministério Público corrobora com aquilo que a gente vinha dizendo. Então a gente sabe que ser militante, defender causas populares e causas sociais numa cidade como um campus é ter um alvo nas costas. E eu senti isso na pele. E a gente precisa lutar para que isso não aconteça com mais ninguém. A decisão do Ministério Público ela é muito clara. Quando ela diz que houve uma clara contradição, ela direciona para a gente a necessidade de entender que esse indivíduo mentiu naquele depoimento. É isso aí, gente. Esse é o meu amigo Gilberto Gomes, né? Ele já esteve aqui com a gente aqui e, né, todo mundo sabe o que aconteceu com ele, estava explicando aí, só que o vídeo ficou muito longo, o nosso programa está chegando ao finalzinho, mas mandar um abraço pro meu amigo aí, né, todo mundo aí sabe o que aconteceu no desfile, 7 de setembro, aquele negócio todo, e ele foi absolvido, né, 0 condenações, então mandar esse abraço para ele, esses parabéns para ele conseguiu provar que ele não cometeu, né, a injúria lá. Então deixar esse abraço para ele aí, tá certo, gente? Hoje a gente recebeu aqui o ex-prefeito, o ex-deputado Roberto Henriques, que tinha um compromisso, né? E ele teve que sair aqui, por isso que ficou muito corrido o nosso programa, mas deu pra gente abordar os assuntos aí, os principais assuntos, né? Falar um pouquinho da história e é isso. Vou aqui agradecer a todo mundo. Olha, tem muitos comentários ali, né? Hoje o pessoal participou bastante aí, né? Mas não vai dar tempo reproduzir aqui os comentários, né? O pessoal aí falando de Getúlio Vargas, falando de Lula, dando os parabéns ao Roberto Henriques, ao Leonel Brizola, né? O pessoal aí também lá no Facebook falando que teve reajuste salarial, né? Todo mundo aí participou bacana aí, tá certo, gente? Olha, dito isso, vamos terminando mais um programa. Semana que vem a gente vai estar recebendo aqui o meu amigo Valtezinho Sepúlveda, que está 1 ano me enrolando para vir aqui, 1 ano exatamente, mas confirmou, semana que vem ele vai estar aqui com a gente. Ele que tem aí uma festa famosa, colunista, vive querendo saber se o Luciano está namorando, não está namorando, para ele publicar lá. Ele gosta dessa fofoca. É isso, gente, agradecer a todo mundo, lembrando sempre que tudo muda quando você muda. Tchau, até a próxima oportunidade. Você acabou de